Nós estamos na consagração, elevando a Deus essa aliança, esse propósito de todo dia estar aqui pela manhã, aonde Deus ele tem honrado, ele tem abençoado, aonde que Deus tem colocado esse corpo de pé, com saúde, com disposição, aonde a gente pode e venha honrar o Filho de Deus. Só Ele é digno, porque no passado, como eu havia falado, Deus ele olhou do céu, anulou, o véu se rasgou, o véu se dividiu, quando Deus enviou teu Filho, e Jesus ele fez o maior sacrifício com seus 33 anos, foi batizado pelo João Batista. Imediatamente após o batismo, ele havia subido até o monte ali. Chegando ali no monte, ele se colocou de joelhos. Foi 40 dias e 40 noites, com propósito elevado mediante o reino, mediante a justiça, porque tem um texto da Bíblia que nos fala, buscai o reino e a justiça, e buscando o reino de Deus e a justiça dele, as demais coisas serão acrescentadas. Então foi assim que Deus ele fez na vida do Rabi, na vida do Messias, na vida do Cristo vivo. E Jesus chegando até o alto daquele monte, após o batismo, ele se colocava de joelhos para podê-lo, fazê-lo e formá-lo a maior aliança de todos os tempos. Foi feita aquela aliança ali de joelhos, sem comer e sem beber. Ele teve fome e sede, tanto que foi que o diabo, que tinha sido expulso do reino, da justiça de Deus como filho, mas passou a ter uma malícia, a partir do momento que as pessoas passam a colocar uma malícia no seu pensamento, deixar que a malícia ela venha tomar conta da mente, do consciente, vim pensar coisas negativas, vim pensar coisa ruim. E no dia de hoje também isso tem acontecido no meio do povo de Deus. São pessoas que começa de baixo, quando está de cima, ele quer ser orgulhoso, ele quer ser soberbo, ele não quer obedecer mais o seu pastor, ele quer fazer do jeito que ele acha, do jeito que ele pensa, que tem que ser do jeito dele, da forma dele. E muitas vezes a Deus ele olha e Deus não permita que as coisas venham a dar andamento. Por quê? Porque também assim é o filho com o pai. O filho tem que ser submisso, o seu pai, a sua mãe, tem que ouvir, tem que obedecer, andar dentro dos conformes da obediência, para que os tempos dele ele venha obter sucesso, porta aberta, resultado, que eles possam vir ser abençoados, tanto o moço como a moça, tanto o menino como a menina, para que Deus possa olhar, possa ver, possa vir saber que ele tem sido filho da obediência, e que o diabo olha e veja, e que o inimigo não venha a ter poder sobre a vida dele ou a vida dela, a vida de todos nós. Assim também somos nós com Deus, somos nós mediante o reino. Quando nós se colocamos, que nós começamos a iniciar de joelhos, com humildade, buscar a Deus com humildade, com capacidade de sabedoria, de conhecimento, pedindo a Deus conhecimento, entendimento, sabedoria, para que nós possamos ser cabeça, não cauda, que nós possamos estar por cima, não por baixo, que o poder de Deus possa recaí-lo sobre as nossas vidas, e a gente sendo filho de Deus, filho da obediência, e que Deus possa olhar, que Deus possa ver a cada pedido, aquilo que a gente vem fazendo mediante a Ele, e que as bênçãos de Deus possa recaí-lo com sucesso.
tudo aquilo que a gente for fazê-lo, que seja com sucesso, que Deus possa olhar, que Deus possa ver, e Deus olhando, Ele vendo, sabendo que o Senhor tem sido o Senhor dos Senhores, do céu, da terra e do mar, e que não venha haver impedimento do inimigo na vida do seu povo. Então, quando Jesus se colocava de joelhos no alto daquele monte, o inimigo, depois que ele foi expulso, foi derrubado, foi lançado lá de cima, e ele veio espécie de anjo de luz na presença de todos, para poder desfalecê-lo, para poder roubar a fé, para poder matar a vida, matar a alma, matar pessoas, acabando com famílias. Mas Deus, Ele sabia de tudo aquilo que pudesse vir a acontecer. Foi quando Jesus estava com fome, teve sede, não foi nada fácil a sua colocação de joelho, a busca pelo Espírito Santo, a busca pelo poder de Deus para adquirir o mundo espiritual, para que ele estejasse fortalecido diante o reino, diante a justiça, para que Deus pudesse ouvir o pedido do Filho de Deus, para que Deus pudesse ouvir a súplica, o clamor do Filho de Deus. E assim foi feito. E o diabo olhando e vendo, o diabo veio em forma de luz, ele se manifestou, ele havia falado mediante o Filho de Deus. Não foi nada fácil. Você é filho de Deus, e você sendo filho de Deus, você tem todo o poder de ser lançado aqui de cima a baixo, e você está olhando essa cidade, olha a vista dessa cidade, você poder governá-lo, essa cidade, nada vai te acontecer. Você tem todo o poder também você também tem fome e sede, e existe milhões e milhares de pessoas que estão vivendo a mesma situação, tem fome e sede, e você pode e deve transformar essa pedra em pão, sendo que você é filho de Deus. Mas Jesus, ele olhando, ele vendo essa situação, o diabo tentando ele, e Jesus resistiu. Ele foi forte no meio daquela luta, daquela tribulação que estava sendo colocada ali naquele momento. As palavras que saía da boca do seu inimigo não foi fácil, mas porque o diabo jogou dentro dos conhecimentos da Bíblia. Ele falou: o Filho de Deus está escrito na Bíblia. Então tudo que estava escrito na Bíblia, o diabo havia falado, mas Jesus, ele deixou de ouvir a voz do diabo, ele deixou de vir a obedecer o diabo, porque ele conhecia a voz, a fala de Deus, ele conhecia a voz e a fala do Espírito Santo de Deus na sua vida, e ele pediu que o diabo saísse, que o diabo afastasse, não só de bom que o homem viva, mas de todas as palavras que prosseguem da boca de Deus, todas as palavras que saem da boca de Deus. Então é assim que nós devemos fazê-lo, resistir o diabo através da capacidade de inteligência que Deus tem abençoado a vida de milhões e milhares de pessoas. São pastor, bispo, são evangelistas, são filho, filha, são presbíteros, são obreiros, são diáconos, são diaconisas, são pessoas que têm passado pelas águas, que têm feito essa aliança, esse elo, esse propósito de poder se colocá-lo diante de Deus em consagração e jejum, para que essa pessoa venha formar essa aliança
diante o reino, a justiça, para que o reino de Deus seja acrescentado na vida de todos nós. Então é assim que nós fazemos, formamos o elo, a corrente, os propósitos no altar de Deus. Não é nada fácil a gente poder estar aqui todos os dias pela manhã, levantando cedo, poder estar aqui se colocando, poder sair daqui depois do meio-dia, orando em favor da nação brasileira, em favor dos países, dos continentes, das cidades, dos estados, das capitais, da raça humana, do povo que padece, porque a Bíblia, ela fala uma das coisas, que existe um povo que padece, porque falta o conhecimento de Deus chegar na sua vida. Então, existe milhões e milhares de pessoas que já foi de bem com a vida, de bem com Deus, de bem com a sociedade, que já até foi, podemos vir até falar, que já foi porta-voz, já foi ministro, já foi evangelista, já foi pastor, já foi bispo, já foi irmão, irmã, já foi pessoa que pôde ter tido essa oportunidade de poder se colocar como eu venho se colocando, como nós venhamos se colocá-lo. Existem pessoas que já passou pelo Evangelho, que já teve essa oportunidade, e hoje essas pessoas não estão mais aqui, saiu, afastou, abandonou. Por quê? Porque não resistiu, não veio resistir uma tentação, não veio resistir o diabo. O diabo lançou, deu a ele riqueza, fortuna, deu a ele uma vida santa. Deus deu a ele uma vida santa, uma vida correta, uma vida submisso, mas o diabo olhando, vendo, o diabo lançou dentro do conhecimento de Deus e da verdade, que as coisas chegassem até ele com sucesso. E depois acabou, ele começou de baixo, depois que estava lá de cima, ele acabou desistindo das coisas de Deus, não veio resistir a tentação, não veio resistir aquilo que o diabo, a semente que o diabo plantou na vida dele. Então ele acabou desistindo dessa luta, dessa missão, dessa caminhada, dessa jornada evangelística, que não tem sido fácil, mas é assim que Deus quer, porque Jesus, quando esteve aqui de passagem no passado, que a luta dele também foi forte. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi chicoteado, ele foi escarrado, ele foi humilhado, ele foi rejeitado pela sociedade. E chegou no momento como aquele, no momento mais difícil, quando o governo decretou que os soldados romanos fossem a cavalo naquele certo lugar ali onde Jesus estava reunido com os seus discípulos, apóstolos, juntamente com o seu povo que estava ali no campo, evangelismo. Foi aonde que quando ele olhou, que ele avistou, havia chegado os soldados a cavalo para pegá-lo ele, para poder levá-lo até o vale, porque naquela época era a época da lei. A lei de Moisés tinha que se cumprir, era olho por olho e dente por dente, mas foi feito dentro dos conformes do governo, da realidade, da verdade. E quando o governo governa uma cidade, quando ele decreta, que ele manda, todo mundo ali tem que obedecer, ser submisso, e soldado, a junta militar, o exército, as forças armadas, tem que obedecer o estatuto do governo. Mas Deus, Ele é Deus, e Deus permitiu que tudo aquilo viesse a acontecer. Foi quando Jesus foi levado e foi chegando até diante o tribunal ali, diante aquele vale de sacrifício, e eles começou a fazer a tortura, começou a torturar o Filho de Deus, levando aquele descaso que chegasse no momento como aquele, no momento da morte, da dor,
do lamento, do sofrimento. Mas Jesus, ele sendo filho de Deus, Deus ele olhando, vendo, e Deus deu força para que ele não negasse, mas que ele fosse insistente na verdade, na realidade, para que ele fosse forte. Foi quando Jesus, no último momento, Jesus pôde ter perdoado, no momento que ele estava sendo chicoteado, escarrado, humilhado, cuspido, rejeitado, ali diante aquela multidão onde o chicote batia, passava sobre o corpo dele, quando puxava, era espécie de um anzol, saía pedaço de carne e o sangue escorria. Aquele lugar ficou minado de sangue, lavado de sangue. O chão, aonde a gente pode ver que na filmagem a gente pode ver que o chão ficou poça, mas poça de sangue, mas aquele sangue tinha que ser derramado pelo consentimento de Deus. Era o maior sacrifício que Jesus ele se lançava, pôde ter se lançado e feito esse sacrifício, derramando o teu sangue, dando a sua carne como sacrifício para podê-lo salvá-lo aqueles no dia de hoje. Se hoje nós somos salvos